Lucas capítulo 18, você sabe, se não sabe, fique sabendo agora, que estamos peregrinando nas Escrituras em cima do texto de Lucas. Não é? Essa é a 62ª conversa sobre esse tema, sobre Lucas. Ou seja, a gente está observando o texto, tentando entender o que é que Lucas quis dizer ao seu destinatário, né? Para quem que Lucas escreveu, gente? Teófilo, é isso. Então, Lucas escreve tudo isso daqui, depois de uma pesquisa muito intensa, para um homem chamado Teófilo. E a gente, quando iniciamos a série, tivemos essa intenção, e continuamos tendo, é claro, de encontrar a linha de raciocínio de Lucas. Por que ele registra isso dessa maneira? Por que ele escreve essa sequência de coisas? É assim que a gente tem andado aqui, domingo a domingo. Então vamos lá, para Lucas 18, a partir do versículo 35, que diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus já está pertinho de Jerusalém, já está no caminho de Jerusalém, onde ele será crucificado, onde ele passará por aquilo que nós chamamos de paixão, a paixão de Cristo, não é? Que se refere ao sofrimento que ele virá a viver daqui a pouco. Mas o caminho de Jesus é um caminho intenso. João nos diz que se fossem registradas todas as curas, todas as coisas que Jesus fez, e João usa uma hipérbole, ele diz assim, não caberiam em todos os livros do mundo. Tipo assim, a dinâmica da caminhada de Jesus é uma coisa louca. A gente não tem ideia de tanta gente que ele curou, de outros que ele atendeu, conversou, e deve ter sido uma coisa bem intensa e interessante. E Lucas, na sua pesquisa, encontra o registro e faz o registro desse momento interessantíssimo, de um homem cego que está à beira do caminho. A gente costuma chamar esse trecho aqui de cego de Jericó. Essa é a maneira que nós identificamos essa perícope, esse trecho do texto bíblico. E ele tem um encontro com Jesus muito interessante. A gente vai tentar entender melhor o que isso nos ensina à luz do texto bíblico. Lembre-se que todo homem, toda pessoa com algum tipo de limitação física era tido por maldito, segundo a lei, segundo a prescrição da lei, não podia se relacionar com a religião de Israel, e isso era muito complicado, porque religião, cultura e vida, para judeu era uma coisa só. Tudo era misturado. Eles faziam tudo segundo a lei, viviam segundo a lei, essa coisa toda. Você tem lá o maior prédio de Jerusalém, que é o templo, mas ao mesmo tempo que ele é grandioso e convida o povo, a própria lei apartava alguns que não podiam chegar até lá. E assim como os leprosos e outras pessoas com algum tipo de dificuldade nesse sentido, os cegos eram colocados de lado, né? Viviam na forma de mendigos, de mendicância, de pedintes nas ruas e assim por diante. Eram tidos por malditos, então esse pessoal não tinha muito com quem conversar, a vida deles era muito difícil. Esse homem está lá na beira do caminho,
houve um alvoroço, é o que o texto nos diz, começa a perguntar quem é que está chegando, o povo diz para ele que é Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Então nós já temos uma primeira coisa para a gente pensar aqui. O povo que estava andando do lado de Jesus identifica Jesus como Nazareno. Por quê? Porque Jesus foi criado em Nazaré. A volta do Egito, depois que Maria e José estão refugiados no Egito, lembre-se disso, a volta deles eles são dirigidos, eles vão para Nazaré. E é lá que Jesus é criado. Então aqui nós temos uma identificação bastante humana de Jesus. Quem é Jesus? O Nazareno. Provavelmente as pessoas que estavam andando ali junto com Jesus e acompanhando tudo o que ele fazia, muitos deviam conhecer Jesus. Talvez tenham jogado bola com Jesus lá nas ruas empoeiradas de Nazaré. Talvez eles tenham soltado pipa com Jesus lá, ou feito o peão rodar. Jesus era visto como um homem, filho de Maria, filho de José. Essa era a identificação que as pessoas que estavam ali junto com Jesus e andando ao lado de Jesus tinham. Quem é esse? Jesus. Da onde? De Nazaré. Tipo assim, homem. Entendeu? É uma identificação absolutamente humana da pessoa de Jesus. É esse entendimento de que ele tinha endereço, ele tinha pai e mãe, ele tinha uma profissão, talvez alguém tenha comprado um banco feito por Jesus, uma mesa feita por Jesus, sei lá, ele era carpinteiro, trabalhava com o pai, ou algum fazendeiro ali da região tenha tido a sua cerca arrumada por Jesus, não sei. Talvez um tenha recomendado o trabalho de Jesus para o outro. Esse Jesus faz uma mesa que você precisa conhecer. É uma coisa extraordinária a mesa que ele fez, está lá em casa. A humanidade de Jesus está aqui diante da gente. É o nome que qualifica Jesus como um ser humano, filho de Adão. Ele tem uma localização histórica, étnica. A sua cidadania é apresentada nessa fala. Ele é plenamente identificado com a raça humana. Tipo assim, tem CPF, tem endereço, tem RG, se fosse aqui no Brasil, tem essas coisas. Ele é homem. E eles não estão errados em apresentar Jesus como homem. Ou se referirem a Jesus dessa maneira. Porque essa era uma realidade do Cristo vivo que está andando no meio daquelas pessoas. Eles tocavam nele. Eles sentavam à mesa com ele, não é? Eles conheciam Jesus, mas há, obviamente, uma limitação nesse conhecimento. Eles só conheciam ou só se referem a Jesus como Jesus homem. Para nós isso é bem importante, porque a cristandade passou séculos discutindo essa questão. Quem é Jesus? Ele é um homem revestido por Deus? Ele é um Deus que tem cara de homem? E os teólogos ficaram criando teologias e discutindo, e uma cai e outra se levanta. Para a gente já está resolvido, porque são séculos e séculos de conversa. Eles chamam isso de união hipostática, um 100% homem, dessa maneira que a gente conversou aqui, 100% Deus. Esse é Jesus. Mas ali na frente deles, ou diante da visão deles e do modo como eles enxergavam Jesus, eles enxergavam Jesus Nazareno. Muito bom. Depois de ser informado sobre isso, o cego começa a gritar. Você imagina a cena? Aquele burburinho, aquela poeira, né, se levantando naquelas ruas de terra, e está chegando, papapá. Gente, todo tipo de atividade devia ser muito representativa para a situação tranquila daquelas vilas, daqueles lugares, né? Certa vez eu li que algumas vilas tinham 500 pessoas como habitantes. E às vezes Jesus andava com 5.000 pessoas atrás dele. Gente, você imagina o que era isso? Era um forró-bodó muito grande, né? E aí aquele povo gritando, aquele povo falando, um pedindo cura, outro falando com Jesus, outro tentando interpelar Jesus, e no meio disso começa a gritaria do cego, que foi avisado que Jesus de Nazaré estava lá. Aí ele grita de um jeito diferente. Olha só o que diz o 38. Eu vou usar aqui o 38 e o 41. Está assim, ó. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E depois no 41, Senhor,
que eu possa ver de novo. Opa! Então o cego não chama Jesus de Jesus Nazareno. Não, não, não. É filho de Davi. Primeiro, por que filho de Davi? Gente, vamos nos lembrar que nós estamos diante de um povo que espera a volta de um Messias. Vai aparecer aquele que é chamado de filho de Davi lá no Antigo Testamento. É assim que o Messias é apresentado profeticamente, virá aquele que vem do trono de Davi, filho de Davi. Então o cego não enxerga Jesus, olha que coisa interessante, né? Paradoxal isso. A população enxerga Jesus como um nazareno, mas o cego enxerga Jesus como filho de Davi. Isso é importante. De alguma forma ele sabia que aquela figura humana que estava ali, andando por aquela região, aquele homem identificado, como nós já dissemos agora, não era só um homem, ele era filho de Davi. Na perspectiva do cego, ele de alguma forma já identificou que não era um homem comum, não era só um homem, ele carregava algo diferente, ele era filho de Davi, o Messias prometido a Israel. Ele não é só filho de José e de Maria, ele não é só o carpinteiro, ele é o filho de Davi, ele é o Messias. Mas não para por aí, porque além de chamar Jesus de filho de Davi, ele se dirige a Jesus respondendo a pergunta que Jesus faz, que daqui a pouco a gente chega lá, como Senhor. Kyrios, palavra grega usada para definir o senhor de alguém. Doulos, escravo. Kyrios, senhor. Sabe quando um judeu chamava outro homem de senhor? Nunca. Porque era uma palavra voltada à reverência deles a Deus. O Império Romano, quando chega com a sua ideia de divindade, né? César, o imperador, ele queria ser reconhecido como Deus. Ele se apresenta como Deus. Nós temos, inclusive, comprovações históricas disso. Não é uma questão teológica, é uma questão histórica. Se a gente estuda um pouquinho de toda essa composição do Império Romano, você vai encontrar lá decretos oficiais em que as pessoas tinham que reconhecer César como Deus. E Roma queria que todo mundo que era tomado pelo império chamassem César e o imperador de Deus, de Senhor. Mas é interessante que aquele cego, que obviamente não via nada, se dirige a Jesus como Senhor. Um semita jamais, como já disse, invocaria alguém como Senhor, senão movido por uma consciência profunda de que aquele não era um homem, mas era Deus encarnado. Isso é um mistério, né, gente? Porque, por exemplo, semana passada, eu acho que foi, semana passada, não lembro quando foi, nós já conversamos aqui que os discípulos tiveram uma grande dificuldade para entender isso. Estava encoberto a eles. Mas na história da relação de Jesus com os discípulos, há alguns flashes de revelação. Por exemplo, quando Pedro, dizendo a Jesus, Jesus pergunta quem eu sou, o que é que estão dizendo sobre mim aí e tal, e Pedro chama ele, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, Pedrão, essa cabeça dura tua aí não entenderia isso, aí foi a ação do Espírito Santo, né? Então, em alguns momentos, os próprios discípulos reconheceram, mas na maior parte do tempo não, porque para eles era uma coisa muito longe da realidade deles. Agora aqui, a gente encontra um cego na beira do caminho, um cara que nunca teve talvez uma proximidade maior do que essa com Jesus, e ele se dirige a Jesus assim. E é surpreendente, ele é o Messias, ele é Senhor, eu estou me curvando a Ele, essa é a ideia de chamar Jesus de Senhor. Então, o que nós vemos aqui é que isso abre um caminho para a comunicação entre Jesus e aquele cego começar a acontecer. Eu acho que quando Jesus está andando naquela balbúrdia, todo um monte de gente chama. Um monte de gente quer apresentar alguém que está doente do seu lado, várias pessoas gritando, Jesus me socorre, eu sou leproso, o outro, eu tenho esse problema aqui, eu tenho aquele problema ali.
A Bíblia não nos diz quais ele atende ou não, como eu já disse, essa deve ter sido uma dinâmica muito grande. Mas quando aquele homem grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para, traz ele aqui. Se abre uma comunicação. Por quê? Porque Jesus se aproxima de todos que o reconhecem como Messias e Senhor. Uma porta foi aberta para essa relação entre Jesus e o cego. Quando aquele homem desmonta os seus pressupostos, quando aquele homem joga fora todo o entendimento que ele tinha sobre quem seria o Messias, e Israel esperava um grande homem poderoso, ele enxerga Jesus assim como o Messias, como o Senhor, uma porta é aberta. Veja que coisa interessante, muitos ali seguiam Jesus como Nazareno. Mas quando o homem cego à beira do caminho identifica Jesus como Messias, ele ganha a atenção de Jesus. E Jesus vai até ele, e aí começa um diálogo bem interessante. Jesus manda aquele homem ser trazido até ele, e no versículo 41 vem aquela famosa pergunta, né? O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. É bem interessante esse papo, é curto, rápido, 2 frases, mas dá para a gente entender muita coisa interessante aqui. Primeiro, é que Jesus se interessa pelo coração e pelo desejo daquele homem. Então, esse milagre que vem a seguir, esse ato miraculoso de Jesus que vem a seguir, João chama isso de sinal que vem a seguir, que é a própria cura do cego, a gente vai chegar lá, mas esse sinal de Jesus, ele revela caráter do próprio Jesus. Como é o caráter de Jesus? Como é que Jesus se relaciona com os homens? E você deve ficar surpreso ao se lembrar que Jesus é Deus diante daquele homem, e agora ele pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Já é uma coisa meio surpreendente, isso passa batido na nossa leitura bíblica, mas a gente deve prestar atenção nisso. Imagina Deus diante de você, perguntando, e aí? O que é que você quer que eu te faça? Se para você não é surpreendente, para mim é muito surpreendente. Muito surpreendente. É claro que se nós tivermos uma visão de Deus como um gênio da lâmpada, como muitos têm, aí tudo bem. Encontrei a lâmpada, o evangelho de Jesus Cristo, agora está tudo certo. Pega a lâmpada, dá umas 3 esfregadinhas, aparece um anjo, que é Deus, esse Deus aí da Bíblia, e aí eu vou fazer os meus pedidos, ele vai atender. Se você tem essa visão, desculpe, medíocre de Deus, limitadíssima de Deus, equivocada de Deus, o Deus cristão, até que você vai entender, Jesus já chegou ali para atender os desejos do cego, está vendo? É o anjo da lâmpada, é o gênio da lâmpada. Mas como a gente sabe que a coisa não funciona assim, a partir da ideia correta de que Deus é Senhor e nós somos servos, Ele que manda e a gente que obedece, é surpreendente. O que é que você quer que eu te faça? Que Deus é esse, gente, que se preocupa com a gente a esse ponto? Que Deus é esse que traz Ele aqui, deixa eu conversar com Ele. Não tem, qual é a palavra que me some aqui? Não tem aquela coisa de impessoalidade. Sai fazendo milagre, joga pozinho, pega a varinha, está curado. É isso aí, mais um, mais outro, bora, qual o próximo da fila? Vem aqui que eu vou te ungir, não sei o seu nome, não sei nada. Não! Essa pessoalidade de Jesus, para mim, me chama a atenção. Esse Deus pleno e completamente poderoso, que foge do nosso entendimento, tudo isso. E aí? O que está pegando? Qual o seu problema? Qual a crise que você está passando? Quero te ouvir, fala comigo. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção, mas a segunda é que essa ação de Jesus revela gentileza, né?
É surpreendente e revela gentileza. A maneira como Jesus se relaciona com os homens é uma maneira gentil. É bem interessante isso. Vamos lembrar alguns episódios que fortalecem essa realidade. O primeiro deles, me lembrei de o jovem rico. Há pouco a gente estudou isso aqui. Lucas 18. Senhor, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Então, tem os mandamentos lá, você lembra? Obedece teu pai e tua mãe, bababá, bababá, bababá. Já fiz tudo isso. Então, Marcos diz assim, amando o jovem, ele diz, deixa as suas coisas, vende tudo que você tem, vem e me segue. E aí o cara escolhe não. Não há forçação de barra de Jesus, não há negociação. Não, então vamos fazer o seguinte, você não quer vender tudo, é só metade, tá bom? Ou assim uma imposição, ou uma crítica. Há amor. E a relação com o homem sempre é nessa medida de amor, não é? A mulher do fluxo de sangue, em que Jesus para tudo para descobrir quem é que tocou nele, porque ele sabe que dele saiu o poder. É uma relação de amor, de graça. A mulher samaritana que vem com uma conversa meio esquisita para com Jesus sobre onde é que se deve adorar. Jesus é uma paciência impressionante, né? Ele para, ele rompe os costumes sociais. Os próprios discípulos falam assim, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, se liga, cara, esse Jesus é maluco mesmo, daqui a pouco vão dar um couro na gente, vão botar a gente para correr. Jesus, ele trata as pessoas com gentileza, porque Deus não é o Deus que invade, Deus não é o Deus que violenta, a igreja faz isso. Os homens, em nome de Deus, fazem isso. Mas Deus não faz isso. Deus é aquele que convida, ou se convida a entrar na nossa vida. E é assim que ele trata aquele homem. E aí, vamos conversar. Como é que você está? O que está pegando? Não é? Agora me chama a atenção, eu acho que de você também, de todos nós aqui, o porquê dessa pergunta. Ela parece uma pergunta meio óbvia demais, né? Tá bom, Jesus está preocupado com o cara, Jesus ama o cara, Jesus não quer violentar o cara. Mas precisava perguntar, o que é que você quer que eu te faça? Na frente dele tem um cego. Tipo assim, né? Só podia ser. Será que só podia ser mesmo? Será que a resposta do cego é a resposta que todo mundo daria estando diante de Jesus? É por isso que Jesus pergunta, porque a gente precisa saber o que a gente vai pedir para Deus. A gente coloca diante de Deus a realidade do nosso coração. Então a pergunta de Jesus, ela é importante porque, em primeiro lugar, muitos desejam o que não precisam. Podia ser o caso daquele cego. Tem gente que deseja o que não precisa. Lembre-se que o nosso coração, ele é enganoso, né? Então nós não somos movidos por coisas óbvias. É só você olhar para a sociedade em que a gente está e você vai encontrar algumas coisas e você fala assim, o que está acontecendo aqui? Não é óbvio, mas é o caminho que as pessoas escolhem. Nós não somos movidos pelo óbvio, nós somos movidos por um coração enganoso. E podia ser o caso daquele cego, ele podia de repente pedir alguma coisa que ele não precisava, como inclusive nós temos registro bíblico disso. Muita gente diante de Jesus pediu coisas bem estúpidas assim. Lembra dos discípulos? A mãe de dois deles disse, Senhor, dá para colocar um de um lado, outro do outro? Tipo assim, que conversa é essa? Você não entendeu nada, que meu reino não é daqui. Você não entendeu nada. Está pedindo o que não precisa. Porque a motivação do coração era essa. Judeu, estava pensando que Jesus ia reinar. Então, vamos lá, coloca um de um lado, outro do outro. Eles vão ser os seus guardiões lá no seu reino, Jesus. Você está pedindo o quê, cara? O que é isso? Você está desejando o que você não precisa. E os discípulos fazem isso, e muitos que vão se relacionar com Jesus fazem isso. É aquele pedido fútil, sabe? Eu não preciso, mas eu peço. É aquele pedido passageiro, inútil.
aquela coisa que parece ser importante para o nosso coração enganado, é importante, mas para aquilo que Deus quer fazer na vida da gente não acrescenta nada, né? É aquilo que não é tão necessário, porque é motivado pelo coração corrupto que nós temos. Por isso é que nós precisamos aprender a viver a oração que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino e seja feita qual vontade? A tua vontade. Conectar o nosso coração com Jesus é fazer com que permitir que uma transformação aconteça na vida da gente, a ponto de que aquilo que eu peço a Jesus é aquilo que Ele quer me dar. Não é aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer me dar. Então, por isso que Jesus pergunta para aquele cego: o que é que você quer que eu te faça? Porque ele de repente podia pedir alguma coisa, desejar alguma coisa, explicitar o desejo de algo que ele não precisava. Mas uma segunda hipótese é que ele poderia precisar de algo, mas não desejar algo. Ou seja, se o nosso coração é enganoso, e é mesmo, ele me faz desejar o que eu não preciso, mas ele também me faz desprezar o que eu preciso. É um absoluto descompasso daquilo que é a minha realidade. É uma contramão daquilo que eu realmente preciso. Eu não desejo o que eu preciso. E eu não entendo que eu preciso desejar algumas coisas. O jovem rico, por exemplo, precisava se livrar daquele dinheiro porque era o grande problema que ele tinha na sua vida. Mas ele guardava aquilo como a realidade da sua existência. Um adicto precisa se livrar de muitas coisas, mas não deseja fazer isso. Você sabe que um princípio de restauração, de cura e de transformação de alguém que tem um problema com alcoolismo, com drogas ou com várias e várias situações que dominam as pessoas, né, e são fortes e poderosas nesse sentido, é o fato da pessoa desejar aquilo. Você já acompanhou alguém que está na pior, mas não deseja? Eu já acompanhei. É o caos. A pessoa não deseja, porque aquilo a domina muito mais do que ela tem forças para desejar uma libertação. Eu já ouvi de gente: eu não quero. Ou seja, não há um desejo daquilo que se precisa. Por isso que essa pergunta de Jesus é importante, porque um orgulhoso precisa desejar se livrar desse problema. Um traidor precisa aprender a se livrar desse problema e construir relações sólidas. Um libertino, um violento. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, que temos coisas a sanar na nossa vida, um preguiçoso, seja lá qual for a nossa situação, e eu deixo aberto aqui para você escolher qualquer uma delas, nós precisamos desejar. Temos que desejar o que precisamos, essas coisas precisam se linkar. O problema é que nós somos gente confusa. Me parece que esse cego era um cara mais esclarecido e resolvido do que muitos de nós. O que é que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Pronto, está resolvido, é isso aí. Ele deseja voltar a ver. Ele podia pedir qualquer outra coisa diante de Jesus. Nós é que muitas vezes temos dificuldades para isso, porque somos gente confusa, que deseja o que não precisa e não deseja o que precisa. Ou seja, estamos perdidos, enganados, atrapalhados, mentimos para nós mesmos, mentimos para Deus. Isso precisa ser resolvido. Por isso que Jesus pergunta para o cego e pergunta para a gente também. E aí, o que é que você quer? Que tipo de coisa você quer que eu resolva na sua vida? Você quer que eu te ajude em quê? Ah, Jesus, eu quero que isso me ajude a ser o cara mais rico do mundo. Já foi, né? Não é isso que você precisa. Você precisa resolver o teu problema de caráter, por exemplo. Você precisa parar de ser murmurador, por exemplo. Você precisa parar de ser chorão.
Você precisa ser uma pessoa mais consistente na tua caminhada com Jesus e precisa estudar mais o texto bíblico e orar mais. Esse tipo de coisa a gente não pede. Ou se pede, pouco pedimos. Por quê? Porque o nosso coração, como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O Eugene Peterson, na sua paráfrase à Bíblia, a mensagem que eu curto bastante, traz uma outra forma de dizer a mesma coisa. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Sabe a verdade, gente? É que Jesus nos pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Para nós olharmos para o nosso coração, para nós olharmos para nós mesmos, para nós adequarmos o nosso pedido ao que Deus quer fazer na vida da gente e ao que a gente realmente precisa, para a gente parar de ir até Jesus e pedir bobagem, e se relacionar com Deus esperando coisas que nunca vão acontecer, mas criarmos uma relação madura, saudável e boa com Jesus. Esse ato milagroso de Jesus, porque aí Jesus cura o homem, né? Você já sabe. Mas eu quero, indo para o final, dizer que esse ato milagroso de Jesus, a gente pode entender o registro de Lucas, e essa é uma das tarefas que a gente tem feito junto aqui, que é entender porque Lucas escreveu o que escreveu, no momento que escreveu. A gente pode enxergar esse ato milagroso de Jesus como um microcosmo da ação divina descrita por Lucas. Rápido. Lucas vem mostrando o que é o reino, Lucas vem, através das falas de Jesus, dos diálogos de Jesus, das ações milagrosas de Jesus, mostrando o reino, mostrando que a gente precisa ir para a cruz. Vocês devem se lembrar dessa conversa. Ele está construindo uma narrativa, porque ele está escrevendo para Teófilo. Então tudo que ele escreve tem um motivo, tem uma narrativa anterior e uma narrativa posterior. E aí a gente chega aqui, depois de Jesus ter dito: importa que eu vá para Jerusalém, lá eu vou morrer, o Filho do Homem vai morrer, a terceira vez que ele anuncia isso. Nós estudamos isso semana passada, conversamos sobre isso semana passada. Agora Lucas vem com uma ação de Jesus junto a um cego lá em Jericó. Por quê? É um microcosmo da ação divina. É um tipo de um resumo, uma condensação do que Jesus vem dizendo. Então o que a gente encontra aqui nesse texto? A gente encontra Jesus homem. Lembra? Ó o Nazareno. É o Deus que se fez homem e andou entre nós. Essa é a mensagem do Evangelho, né, gente? A narrativa do Evangelho é essa, começa por aí. O Deus que ama tanto o homem, que se fez gente, habitou, tabernaculou entre nós. Como muito bem ensinou o reverendo Jorge Luiz Bruno semana passada, o Deus que estava lá no monte, vai para o tabernáculo, vai para o templo, não é? E habita no ser humano em forma de Espírito Santo, ou como uma pessoa do Espírito Santo, mas antes disso anda entre nós. Então, a primeira coisa que a gente encontra aqui, Jesus identificado como homem e Deus. É o Evangelho que está sendo apresentado aqui. Jesus andando entre os perdidos e necessitados. Onde é que Jesus está, gente? Lá no templo, junto com os poderosos da religião? Não. Andando pelas ruas empoeiradas de Jericó. Junto com gente necessitada. Junto com gente como eu e você. Longe da suntuosidade dos palácios, no meio dos perdidos, atrapalhados, na escuridão como aquele cego. É Jesus andando entre os homens. Jesus atende o clamor de quem está à beira do caminho, são cegos da vida. E Ele vai dando luz, Ele vai restaurando, e Ele vai convidando, e Ele vai resolvendo a vida dessas pessoas. É o reino que vai se expandindo. A fé em Jesus salva o cego.
A gente chega lá no versículo 42 e 43, Jesus lhe disse: pois então veja, já que o cego quis ver, não é? A sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É incrível, né? O fechamento da narrativa de Lucas é incrível. Jesus cura aquele homem, mas diz para ele: a tua fé te salvou. É a palavra grega mesmo. A palavra grega não é curou, é salvou. Ele foi salvo. Além de uma cura física, ele foi salvo. Isso é incrível. E ao redor daquele homem, as pessoas começam a glorificar a Deus. É o reino que vai avançando e vai mostrando a sua graça, a graça de Deus. É o microcosmo da ação divina. Esse é o reino invadindo o chão da vida, gente. Esse é o reino de Deus que se apresenta entre nós. Lembra o que Jesus diz lá em Lucas 17, 21, nós já conversamos sobre isso aqui. Quando perguntam para ele sobre o reino de Deus, ele ensina os discípulos: olha, não digam que ele está aqui ou está lá. Ele não está numa instituição, ele não está numa igreja, ele está entre vocês. É o reino de Deus presente entre os homens, o Deus Todo-Poderoso vindo ao encontro de gente como eu e você. Não nos invade, mas nos trata em graça, atende ao clamor dos necessitados como nós, transforma a nossa vida, nos dá luz e salvação. É o reino de Deus, gente. Então, se eu fosse condensar a nossa conversa, como a gente sempre faz aqui para encerrar o papo, a respeito do que Lucas quis dizer para Teófilo, eu diria: Lucas demonstra nessa narrativa uma síntese do plano divino de salvação e de libertação do homem. Jesus vem salvar perdidos, atende gente à beira do caminho, cura e salva os que reconhecem como Senhor e como Deus. A gente, às vezes, não entende muito bem esse plano. E para a nossa espiritualidade, para a gente, aliás, eu não diria para a nossa espiritualidade, para o nosso esclarecimento como gente, é fundamental a gente entender isso. Que nós somos os perdidos à beira do caminho. Nós somos os escurecidos, os cegos. Gente que fica tentando resolver a vida de tudo quanto é jeito. Mas que, ao misericordiosamente sermos alcançados por Jesus e apresentados ao Evangelho do Reino, abrindo o nosso coração, nós vivemos o que aquele homem viveu. A luz entra na vida da gente. E a gente é curado e a gente é salvo. Nunca por mérito nosso, sempre por graça, amor e misericórdia de Jesus. Jesus está andando entre nós, gente, fazendo essa mesma obra, salvando gente, restaurando gente. Esse é o convite de Jesus. Abrirmos o nosso coração e respondermos para Ele adequadamente o que é que nós queremos que Ele faça. Nos salve, Jesus. Ilumina a nossa vida, Jesus. Tira de nós a cegueira. Deixa a gente te conhecer, deixa a gente te ver. Resolve a nossa questão maior, que não é dinheiro, que não é poder, que não é estabilidade, que não é carreira, que não é fama, que não é TikTok bombando, que não é YouTube com um monte de seguidor, que não é mais carro, que não é mais casa, que não é mais guitarra, que não é mais nada disso. Nossa necessidade maior está aqui dentro, gente. Quem somos? Só Jesus pode resolver essa questão. E graças a Deus, aleluia, que Ele é misericordioso e bom. E Ele pergunta para a gente: o que é que você quer que eu te faça? Irmão, responda. Responda certo, pelo amor de Deus. Responda certo. E diga: eu quero ver, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Fica de pé comigo, irmão, vamos orar.
bom Jesus, querido Jesus, misericordioso Jesus, estamos diante do Senhor, e obrigado porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Como aquele cego, a gente tem gritado: Filho de Davi, Jesus, Messias, vem até a gente. E nós também temos gritado: Deus, Senhor da nossa vida, toma conta de nós. Não temos a quem recorrer nesse mundo, não temos o que encontrar para resolver as nossas questões, Jesus. Reconhecemos que o Senhor é Deus, que se fez homem e se dirigiu para aquela cruz voluntariamente a nosso favor. E assim te pedimos, e assim te clamamos: visita a nossa vida também, Senhor. E nós queremos aprender a responder como aquele cego. Esse é o nosso desejo nessa manhã. O Senhor tem perguntado para nós gentilmente, o Senhor tem nos perguntado, cheio de gentileza e bondade: o que é que você quer que eu te faça? Jesus, tem misericórdia da gente quando a gente responde essa pergunta de forma errada. Tem misericórdia da gente quando a gente respondeu: me dá mais dinheiro. Tem misericórdia da gente quando a gente respondeu equivocadamente, tentando te usar para ter aquilo que a gente não precisa. Tem misericórdia da gente e nos ajuda a respondermos essa pergunta do jeito certo, adequando o nosso desejo à nossa necessidade, não expurgando o que precisamos, mas sendo corajosos, eu diria até audaciosos, para te pedirmos o que nós realmente precisamos, Jesus. Transforma cada um de nós em gente melhor, Senhor. Ajuda-nos a nos libertar das nossas mazelas, do nosso coração louco, do nosso coração enganoso. Acalma o nosso coração, Jesus. Faz a gente se lembrar dia a dia que a vida plena está em Ti. E o que nós precisamos é o Senhor e tudo que o Senhor tem para a gente. Dá-nos graça, dá-nos graça, dá-nos graça. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão da gente, Senhor. E salva-nos da nossa loucura, salva-nos, Senhor, de nós mesmos e nos ajuda, Senhor. Obrigado por essa boa manhã. Obrigado por mais uma reunião boa que o Senhor nos deu. Abençoa os visitantes que estão aqui, Senhor. Abençoa o povo da casa, abençoa os voluntários, abençoa o pessoal que toca, que canta, os nossos técnicos, o pessoal lá de trás que está cuidando das crianças. Abençoa, Senhor, a nossa celebração de aniversário da casa, as coisas que nós temos feito aqui. Nos abençoa, abençoa cada família que eu te peço, Senhor. Leva-nos para um domingo bom de descanso e dá-nos uma semana gostosa. E que a gente responda a Tua pergunta da maneira correta, Jesus. A gente quer se parecer mais contigo. Tira a cegueira dos nossos olhos e nos salva, Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus, o Salvador. É que nós oramos. Amém. E amém. Deus te abençoe, irmão. Ótima semana.